bem-vindos a mais uma aula do Biologando com Babi. E no vídeo de hoje nós vamos começar um curso preparatório, é um curso de Química que eu vivo começando de várias maneiras, mas agora a gente vai chegar até o fim, ok? Na aula de hoje nós vamos ver que matéria e suas propriedades é uma aula conceitual, ok? Então a gente vai ver alguns conceitos da matéria e o conceito de algumas propriedades que elas possuem. Legal, mas vamos começar. Para isso eu preciso responder a primeira pergunta. O que é matéria? Nós aprendemos esse conceito geralmente lá no 6º ano. E o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então vamos pensar. Eu tenho massa? Bem, ocupo lugar no espaço? Estou ocupando, estou aqui na frente, vocês não estão vendo, porque eu estou ocupando um espaço e eu não sou transparente, ok? Então matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. O ar é matéria? Vamos parar para pensar. Sim, o ar tem massa? Tem. Ocupa lugar no espaço? Ocupa. E como que eu posso provar? Enche uma bexiga. Enche uma bexiga que vai ocupar o espaço de dentro da bexiga. Então, o que é matéria? É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. O que é matéria? É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. O que é matéria? É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Ok? Legal. Quais são as propriedades da matéria? Existem dois grandes grupos. As propriedades gerais e as propriedades específicas. Tá, o que é uma coisa geral? Uma coisa geral é que é igual para todo mundo. Isso quer dizer, toda matéria vai ter, porque é para todo mundo, é uma regra para todo mundo. Então, quais são as propriedades gerais da matéria? Toda matéria tem massa. Então, massa é a quantidade de matéria num determinado corpo, objeto, ok? Toda matéria tem volume. Volume é o espaço ocupado pela matéria. Então, você pode ter a mesma quantidade de massa, porém o volume que ocupa pode ser diferente, ok? Aí a gente vai ver a específica, ok? Impenetrabilidade. O que vem a ser impenetrabilidade? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, se você está sentado numa cadeira, para o seu colega sentar, você precisa sair para ele sentar, porque vocês dois são matérias, têm massa e ocupam lugar no espaço. Isso é impenetrabilidade, ok? Inércia. O que é inércia? É a capacidade que a matéria tem de ficar em repouso ou em movimento até que uma força o tire de seu estado. Isso significa o quê? Vamos pegar como exemplo uma caneta. Então aqui eu tenho uma caneta. Vou colocar essa caneta aqui. A caneta está em movimento ou está em repouso? Ela está em repouso. Então, ela vai continuar em repouso até que uma força atue sobre ela. Tomara que ela não comece a subir espontaneamente aqui. Mas assim, né? Agora, um corpo em movimento, ele tende a continuar em movimento até que uma força o pare, ok? Isso é inércia que a gente vê muito na física. Divisibilidade. Então, uma matéria ela consegue ser dividida em pedaços menores desde que não mude sua composição química, ok? Essas são algumas das propriedades gerais. O que é geral? É igual para todo mundo. O que é geral? É igual para todo mundo. O que é geral? É igual para todo mundo. Quais são? Massa, volume, impenetrabilidade, inércia e divisibilidade. Lembrando que algumas delas têm unidades de medidas que a gente vê na matemática. Então, massa geralmente é gramas
quilogramas, ok? Volume, mililitro, litro, metro cúbico, centímetro cúbico, ok? E o resto não tem unidade de medida. Então, aqui nós temos algumas continhas que vão aparecer aqui. Legal! Vamos agora para as propriedades específicas. Propriedades específicas é aquela que cada uma tem o seu, que é específico do seu. O que é densidade? Densidade eu vou chamar de D. Densidade é massa dividido pelo volume. Cada matéria tem a sua, ok? Massa dividido pelo volume. Então, tem unidade de medida? Tem. Vamos lá. Se a massa estiver em gramas e o volume em centímetro cúbico, então a unidade vai ser gramas por centímetros cúbicos, ok? Legal! Outras duas são propriedades específicas, a gente chama de propriedades até físicas, porque mexe com o estado físico das matérias que a gente vai ver na próxima aula. Ponto de fusão. O que é fusão? É a temperatura necessária, né? O ponto, a temperatura de fusão é a temperatura necessária para que um material passe do estado sólido para o estado líquido, né? Sólido para o líquido, fusão. Cada material tem o seu, por exemplo, a água, ela passa do sólido para o líquido. Isso quer dizer, ela começa a derreter em que temperatura? 0 graus Celsius. É uma temperatura da água, é uma temperatura específica da água. Cada material tem a sua temperatura específica, ok? Assim como a ebulição. A ebulição é do líquido para o gasoso. Então é a temperatura necessária para que determinada substância passe do estado líquido para o estado gasoso. Por exemplo, a água. A água começa a evaporar a 100 graus Celsius. Preciso saber a temperatura de todas e qualquer substância? Não, criatura. Não precisa, porque se o exercício falar para você, ele tem que te fornecer essas temperaturas para você saber analisar. Que a gente vai aprender num próximo momento, porque hoje a gente está aprendendo os conceitos, ok? E outra propriedade específica que aparece muito são as propriedades organolépticas. O que é isso? Mexem com os órgãos dos sentidos. Quais são os sentidos? Visão, audição, tato, olfato e paladar, ok? Por exemplo, tem uma caneta aqui. Ela tem uma propriedade específica, é a cor dela. Qual que é a cor? Vermelho, ok? Dependendo, você vai analisar quem mexe com alimentos, tem o cheiro, o sabor, ok? Então, é uma propriedade específica do material, ok? Então, na aulinha de hoje, nós vimos o que é matéria, as propriedades gerais e as propriedades específicas, ok? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste mini resuminho do que são as propriedades. E a gente vai pegar agora essa aqui, ó, a específica, e estudar essa parte aqui. Porque vai mexer com massa, vai mexer com volume, vai mexer com contas, ok? E é isso aí, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo, na próxima aula.